Sem ser essa semana, sem ser a próxima semana a outra, vocês já devem ter a prova, tá? Então lembrem de semana que vem eu dar uma comentada a respeito dela, por favor, para indicar até onde vai ela, etc, tá? A gente vai continuar aquele exemplo que a gente fez na aula passada da máquina de estados, tá? Onde a gente tinha implementado ela com... Era esse? Deixa eu até ver, era esse, né? Onde a gente tinha implementado uma máquina para os dois LEDs aqui, né? Para o LED vermelho e verde e outra para o amarelo azul. Só que agora a gente vai introduzir botões, tá? Então a gente vai introduzir botões que vão tentar modificar o comportamento dessa máquina. Então aqui, inclusive, eu vou apagar tudo que a gente tinha feito antes, porque começou a ficar complicado de a gente se achar aqui, tá? E a gente já conversou bastante a respeito disso tudo, e já está lá no Moodle. E a gente vai inserir aqui dois botões. Bom, para começo de história, tá, pessoal? Antes de a gente seguir lá, deixa eu comentar um pouquinho a respeito de chaves, tá? Eu sei que vocês têm uma videoaula com as lâminas lá, que eu comentei um pouquinho a respeito delas, mas eu vou usar aqui o texto que eu indiquei para vocês, tá? Basicamente, gente, a gente vai ter dois tipos de chaves que nós vamos encontrar tipicamente aí no mercado, tá? Que são as chaves do tipo interruptor, que é essa chave que vocês estão vendo aqui. Só um pouquinho, ou não estão vendo, né? Porque já que foi parar a apresentação. Desculpe, achando que vocês estão vendo, vocês não estão vendo nada. Agora sim. Tá? Então, basicamente, gente, vocês vão encontrar dois tipos de chaves, tá? Esse tipo de chave que vocês estão vendo aqui, melhor dizendo, esse tipo de chave que vocês estão vendo aqui, né? Que é uma chave interruptora, tá? Onde a chave é normalmente aberta, tá? Esse tipo de chave, que é uma chave interruptora, onde ela está normalmente fechada. O que significa a chave ser normalmente aberta e normalmente fechada? Tá? Significa dizer qual é a posição comum dela e qual é o resultado da ação que vocês vão exercer em cima da chave, né? Então, uma chave normalmente aberta é toda chave onde, mediante a ação do usuário, ela vai fechar. Toda chave normalmente fechada, por outro lado, que é esse segundo caso aqui que vocês estão vendo, é toda chave onde a ação do usuário vai abrir o interruptor, tá? Essas chaves aqui, elas recebem esse nome aqui de chave SPST, tá? Ou Single Pole, Single Throw, porque ela é uma chave que ela tem um comando único e uma ação única, perfeito? Já a alternativa de chave que a gente pode encontrar, que é mais incomum, tá, de vocês acharem, que é essa chave aqui no caso C, que eu estou destacando aqui para vocês, tá? Essa é uma chave SPDT, ou seja, de ação única, né? O SP significa o Single Pole, ação única, porém melhor dizendo, sim, de ação única, porém com três contatos, né? Com duas posições da chave, tá? Onde eu posso estar com a chave conectando ao terminal A ou conectando ao terminal B, tá? O mais comum de a gente trabalhar, pessoal, são com chaves desse tipo aqui, né? Com as chaves de ação única e contatos únicos, tá? Que é o caso que a gente vai trabalhar aqui inicialmente, tá? No Tinkercad a gente, eu acho que nem tem esse tipo de chave SPDT, tá? Mas essas siglas aqui, SPST, SPDT, elas vão aparecer de novo depois, quando a gente discutir a respeito de relés, tá? Lá bem mais para frente, a gente vai conversar sobre relés, e aí vocês vão ver que eu vou voltar com essas siglas aqui, tá? Existem algumas normas relativas a chaves digitais, tá? Em termos de padrão de cores, que é uma normativa que é essa daqui, uma normativa que é a IEC 60.073 de 2002, tá? Que ela especifica algumas cores para padronização de botoeiras, tá? Que o botão vermelho, tipicamente, eles representam situação de parar, desligar ou condição de emergência. Amarelo indica retorno ou eliminação de alguma condição, posição perigosa da chave. Verde ou preto é ligar, tá? E azul ou branco é qualquer função diferente das anteriores. Por que eu digo isso, tá? Porque existem os push buttons que vão trazer as cores juntos, tá? Que é esses carinhas aqui, vocês estão vendo ali? Que são
push buttons que eles vão ter o invólucro do push button, né? Ou que são botoeiras um pouquinho mais robustas, né? Nesse caso é uma botoeira mesmo, tá? Que se comporta, na verdade a gente chama essa, quando não é um push button clássico, tá? A gente chama o botão de botoeira pulsadora, que é o efeito de um push button, mas basicamente, né, que vão ser carinhas que vão ter cores, tá? Em contrapartida ao push button tátil usual, né, que é esse push buttonzinho aqui que vocês já devem até ter visto em um laboratório, tá? Que é o push button que a gente trabalha no Tinkercad, que seria o push button que tipicamente nós estaríamos trabalhando, tá? Mas existem vários tipos, né, gente? Então vocês têm botoeiras mais robustas, né? Que nem esse cara aqui, ó. Botoeira, isso aqui deve ser o quê? Não, é microinterruptor, é push button também. Achei que era botoeira de emergência, mas não é, né? Então tem vários tipos de botões para finalidades distintas, tá? Para correntes distintas, para situações distintas. Inicialmente a gente vai trabalhar com botões do tipo push button, tá? Com botões do tipo push button e com botões do tipo dip switch, tá? Que é esse carinha aqui. Um botão do tipo push button, ele serve como botoeira pulsadora, ou seja, é todo aquele botão onde vocês apertam e imediatamente quando você solta um botão volta para a posição original. Enquanto que os dip switches, que também são chamadas de botoeiras com retenção, eles são tipo interruptores mesmo, né? Vocês colocam na posição e ele permanece naquela posição onde foi colocado sem retornar à posição original, tá? Então a gente vai ter o modelo de chave interruptora, que é essa daqui, e a gente vai ter o modelo de chave pulsadora, que vão ser os push buttons, tá? Vocês notam uma coisa, do ponto de vista de circuito, se o botão é interruptor ou é pulsador, não importa, tá? O que um interruptor faz é fechar contato. O que um botão faz, uma chave digital faz, é fechar ou abrir contato, tá? Seja fechar o contato entre A e B, seja entre mais contatos envolvidos. Então, quando a gente fala de chaves e do circuito das chaves, a gente não está considerando qual é a característica mecânica dela, tá? Se ela é um interruptor que mantém a posição ou se ela tem uma molinha lá que faz ela voltar para a posição original. Então você tem que tomar cuidado, tá? Vai existir a peça real, mecânica, e vai existir o interruptor enquanto circuito elétrico, tá? Que a gente modela todos eles virtualmente da mesma maneira, certo? O que a gente vai conseguir diferenciar? A gente vai conseguir diferenciar esses tipos diferentes de chaves em software também, tá? Mas do ponto de vista de circuito é a mesma coisa. Em termos de proteção, pessoal, a exemplo dos LEDs, a gente também vai poder adotar a proteção pull-down. Então, de novo, né, vocês lembram da que era a proteção pull-down, né? A gente ligava o acionamento, estava conectado ao caminho do terra, né? Perfeito? Enquanto que o pull-up, na verdade, deixa eu ver aqui se eu não estou falando bobagem para vocês. No pull-down, a gente tinha acionamento a caminho do terra. Sim, no pull-up, a gente tinha um acionamento com caminho de conexão a VCC, tá? Aqui na chave é uma coisa parecida, tá? Só que vocês têm que considerar que o pino que é o caminho lógico, né? Então, aqui no caso do pull-down, a gente tem o pino conectado à terra via resistor, né? Ou a VCC a depender da chave, tá? E no pull-up, a gente tem o inverso. A gente tem o pino normalmente conectado a VCC, porém, mediante o acionamento da chave, a gente pode conectar ele ao terra. A proteção aqui, pessoal, é mais importante ainda que no caso do LED. Porque lá no caso do LED, a gente tinha colocado aquela proteção basicamente para quê? Tá? Para limitar a corrente que circulava no LED, para limitar a demanda de corrente do microcontrolador. Então, na verdade, o objetivo principal nosso lá era proteger o microcontrolador, né? Limitar a corrente de acionamento demandada do microcontrolador. Aqui na chave é pior a situação. Quando a gente pensa agora em chave, a gente está levando em consideração o fato de que a gente quer manter uma conexão do circuito. Então, se vocês notarem esse circuito que eu estou apresentando para vocês aqui, tem duas situações que podem acontecer. Ou o pino está conectado à terra via resistor, ou o pino está conectado a VCC via chave. Perfeito? Porque vocês concordam comigo que se eu fechar a chave aqui, eu tenho um curto-circuito entre VCC e o ponto aqui, o nó de conexão do pino, né? Então, virtualmente, já que a chave se comporta como um curto, virtualmente eu estou com o meu pino conectado direto lá na alimentação, tá? Agora, se a chave está aberta, o único caminho de conexão do pino é
terra. E vocês notam que não existe a possibilidade da chave, do pino, não da chave, tá? Do pino do Arduino ficar flutuando. Por que isso é importante? Porque tanto no Atmega 328P, que é o Arduino Uno, quanto no Atmega 2560, que é o Arduino Mega, quanto no SP, quanto em vários outros dispositivos, tá? Normalmente, dispositivos digitais construídos com tecnologia CMOS, tá? Eles não admitem que um pino de entrada flutue, tá? Porque quando o pino de entrada, quando o pino lógico, ele fica conectado, ele fica desligado, ele fica num circuito aberto, né? Ele fica no vazio, sem conexão ou à terra ou a VCC ou a outro circuito digital, literalmente o nível lógico percebido nesse pino aí que a gente está trabalhando vai ser um nível qualquer. O que significa que do ponto de vista do Arduino, se vocês fizerem a leitura do nível para verificar se é nível alto ou nível baixo, vocês vão obter um resultado qualquer, literalmente um resultado qualquer. Significa que numa leitura vocês vão poder ler ele como baixo, numa outra leitura vão poder ler ele como alto, e ele vai ter um comportamento completamente aleatório, tá? Ou seja, vocês não querem nunca que um pino de entrada, um pino de leitura, fique de alguma forma desconectado, tá? E esse circuito aqui, então, visa garantir essa proteção. Fora essa proteção, esse circuito também tem o papel, evidentemente, de delimitar a corrente máxima que possa circular pelo nosso pino, tá? Então, vocês vão poder ter tanto o pull-up quanto o pull-down. Deixa eu ver se eu não acho aqui só as lâminas, gente. O problema é onde que eu coloquei essas lâminas. Para eu continuar a parte dela ali, não. Para eu continuar pelo menos parte aqui da aula. Não sei nem se eu coloquei para vocês aí, tá? Eu deveria ter colocado. Oi? Ô, senhor, eu tenho uma dúvida. E se Fala. colocar o resistor, por exemplo, naquele exemplo que tu deu do pull down, colocar o resistor de vez embaixo do pino, tu colocar ele ao contrário, tu botar ele em cima. Não tem problema. Não há problema, tá? Só que depende da posição que tu tá falando em cima. É em cima do aberto ali, entre o aberto e o VS. Entre o aberto e o VS. Se o resistor estivesse aqui. É. Só que daí nessa situação não vai funcionar, porque o que acontece? Se o resistor estiver aqui, o ponto de conexão do pino sempre vai ficar no terra. Independente da posição da chave, né? Pode botar ele em cima do pino, mas não depois da. Não, né? Porque o resistor tá aqui justamente. Tu cuida da posição, né? De novo. Nessa situação aqui, o pino está conectado à terra via resistor. Por que via resistor? Porque como não tem corrente, porque a chave está aberta, né? Então, virtualmente, a tensão no ponto aqui no nó do pino e a tensão do terra são a mesma, porque não há diferença de tensão causada pelo resistor, concorda? Não tem corrente. Sim, sim. Simples, gente. Se não tem corrente, não tem tensão na resistência, né? Então, a tensão aqui do nó do pino é a tensão da referência, tá? Quando eu fecho a chave, eu conectei o nó VS ao nó do pino, ou seja, a tensão do pino passa a ser VS. Agora, se eu botasse esse ponto aqui embaixo, que é o que tu sugeriu, tá? Aí eu teria sempre o nó do pino conectado à terra, né? Independente da posição da chave, então não funciona. Tranquilo? Tranquilo, senhor. Tá, deixa eu só. Eu encontrei aqui, ó. Na verdade, a conversa toda que a gente teve é o que tá aqui na lâmina. Só para eu não ir direto ali pelo texto, tá? Que fica um pouquinho mais chato. Então tá aqui, né? Proteção pull down, proteção pull up, tá? No Arduino, pessoal, a gente vai fazer a leitura. Deixa eu até ver se eu não esqueci mais nada por aqui. Aqui tem mais uma outra possibilidade, tá? E no caso da leitura, existe ainda a possibilidade do resistor de pull up ou de pull down ser interno no microcontrolador, que seria essa situação que vocês estão vendo aqui, ó. Então, o resistor de pull down interno, vocês conectariam de que forma, né, a chave? Notem que o nosso problema aqui inicialmente é a conexão da chave, né? Então, cá entre nós. Olha a chave aqui. Um terminal da chave está conectado a VCC, o outro terminal da chave está conectado no pino, o pino está conectado no resistor, o resistor à terra, concordam? Agora, quando eu tenho o pull down com a resistência interna, a chave eu conecto um dos terminais da chave a VCC, o outro terminal direto no pino, e não tem mais nada, porque o resistor de pull down é interno. Da mesma forma, o resistor de pull up interno. Eu conecto um terminal da chave à terra, o outro terminal ao pino, e a resistência de pull up está dentro do chip. Por que isso daqui é importante, tá, pessoal? Porque vocês vão ter no Arduino
Uno e no Arduino Mega, a resistência de pull-up para leitura pode ser interna. Vocês não precisam pegar um resistor e colocar ele fora no circuito. Vocês podem usar um resistor interno do controlador. No ESP32, o ano que vem, vocês também vão ter a possibilidade de pull-down interno. Tá? O Arduino, o Mega e o Uno não tem pull-down interno, só tem pull-up. Maravilha? Ok. Então, deixa eu voltar lá para as lâminas, tá? Então, a gente vai ter que implementar o circuito de proteção, tá? E do ponto de vista de programação Arduino, para ler o pino, a gente vai usar a função Digital Read, tá? Então, Digital Read, a gente indica qual é o pino que a gente quer fazer a leitura e ele vai retornar um valor, tá? Qual é o valor que ele vai retornar? Ou 1, que é o high, né, que é o nível alto, ou 0, que é o nível baixo. Maravilha? Se a gente quiser fazer o acesso direto ao microcontrolador via os registradores, a gente usou na aula passada lá o DDR, né, e o port. Para fazer a leitura, eu vou usar o PIN. Então, eu vou ter PIN B, PIN D, PIN C, dependendo da porta, do conjunto lá, do registrador que eu quero trabalhar, né? Aí eu posso fazer a leitura num bit específico correspondente a um pino que eu queira trabalhar, ok? Lembrando, né, os pinos que são identificados no Arduino como analógicos, eles também aceitam a função de I/O digital, de GPIO, tá? Bom, então primeiro vamos vir aqui, tá? Depois a gente vai controlar o estado aqui. Primeiro vamos ver aqui, vamos olhar o circuito. Então eu vou botar aqui primeiro um DIP. Tá? Então esse daqui até para vocês entenderem, tá? Esse interruptor DIP aqui é um interruptor do tipo Dual Pole Single Throw. O que significa o Single Throw? Que eu tenho a ação de comando única, né? Então vocês estão vendo aqui que eu só tenho um botão, né? Cá entre nós. Ação única significa isso, tá? Porém, eu tenho o contato duplo, o dual pole, que significa que eu tenho aqui o contato 1 e eu tenho o contato 2. Então, a mesma chave poderia estar sendo usada para dois circuitos diferentes, basicamente, tá? Além do DIP, eu vou botar um push button. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Além do DIP, eu vou colocar um push button. Não é push button que ele chama só de botão. Vou botar um push button, tá? Eu vou ligar o DIP aqui com proteção tipo pull down. Tá? Aí eu vou ter que fazer aqui um pouquinho de cuidado, só tá aqui um A, liguei no resistor à terra, tá? Então aqui tá com proteção pull down, né? Liguei o resistor ao terra, o resistor tá ligado na chave, a conexão da chave com o resistor eu vou ao pino, que eu vou conectar aqui no caso no pino 6, tá? Tá um pouquinho mais para baixo aqui. Eu não quero só tapar o circuito. E o outro terminal da chave eu vou ligar a VCC, né? Então aqui o outro terminal, que é o 1B, eu vou conectar diretamente a VCC. Então isso é uma proteção pull-down. De novo, VCC conectado num dos terminais da chave, tá ali, né? Então liguei VCC a um dos terminais da chave. O outro terminal da chave ligado no resistor ligado à terra. E a conexão, o nó de conexão entre o terminal que conecta a chave ao resistor também vai pro microcontrolador. Vamos ver se é isso? Pull down, né? Ó, VCC liga num terminal da chave, o outro terminal da chave liga no pino do microcontrolador, o outro terminal da chave está ligado na resistência, então esse nó, né, conecta chave, pino e resistor, e o segundo terminal do resistor à terra, exatamente o que a gente fez aqui nessa montagem. VCC ligado num terminal da chave, o segundo terminal da chave se conecta tanto ao terminal do microcontrolador, né, então através desse fio, quanto a um dos terminais do resistor que está conectado, por sua vez, à terra. A outra forma de conexão é qual? Com pull-up. Então, vamos pegar um resistor e vamos botar o pull-up aqui. Então, resistor conectado. Desculpe, tá, gente? Eu vou espirrar, talvez. Resistor conectado a VCC. Maravilha. Num terminal. O segundo terminal do resistor conectado na chave. Essa conexão resistor-chave vai pro
vai para o microcontrolador, então vou botar ali no pino 7. Maravilha. E o outro terminal da chave eu ligo a terra. Então, o segundo terminal da chave eu ligo a terra. No caso do push button, gente, vocês têm que tomar cuidado, tá? O push button tem uma pegadinha, tá? Ele funciona conectando o terminal 1 ao terminal 2, tá? Então, por isso que eu usei aqui o terminal 2 para fazer a conexão. Se eu ligasse o terminal 1B e o outro lado eu ligasse o 1A, não funcionaria o push button, tá? A conexão dele é entre o terminal 1 e o terminal 2. Maravilha? Então, liguei aqui o DIP com proteção pull down e liguei o push button com proteção pull up. Então, primeira coisa que eu vou fazer no código, eu vou definir ali o pino das chaves, né? Interruptor. Interruptor ficou em qual pino mesmo? É o 6. E o push button ficou no pino 7. Tá? Obviamente, a gente tem que dar o pin mode, né? Então, pin mode, interruptor, input. Depois eu mostro usando o DDR, se for o caso, tá? E pin mode, push. Então, tá aí os dois pinos aqui dos botões, né? Então, a gente tem aqui os LEDs e a gente tem aqui os botões, as chaves, tá? De diferente tipo, mecanicamente falando, porém, ambos os casos são chaves. Fantástico. O que eu vou fazer aqui, tá? Só para a gente entender que está funcionando a leitura, eu vou fazer a leitura das chaves. Então, eu vou fazer aqui, sei lá, int chave 1 igual a digital read interruptor. Tá? Chave 2 igual a digital read push. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês na serial, para vocês terem noção do que vai estar acontecendo. Lembrando, né, a serial é um mecanismo que vai me permitir acompanhar o que está acontecendo no nosso, na nossa máquina, né? Então, é um mecanismo de debug que eu vou ter para conseguir acompanhar o que a gente está fazendo. Na aula passada, acho que eu ainda não tinha mostrado isso para vocês. Numa aula anterior, lá com os delays, eu sei que eu mostrei, né, para mostrar caso a caso. Então, a gente vai começar a usar isso daqui. Então, vou botar aqui, ó, interruptor. Interruptor. Push button. Chave 2, desculpe. Eu quero mostrar a leitura, não quero mostrar o pino, tá? Então, só para vocês verem que a gente vai estar lendo realmente o valor ali das chaves, tá? Então, vou iniciar a simulação aqui. E vou mostrar aqui no monitor serial, ó. Então, olhem só, o interruptor está na posição aberta e o valor da leitura dele é 0. O push button, a gente não fez nada com ele e o valor da leitura dele é 1. Agora eu vou fechar o interruptor. Então, agora eu fechei o interruptor, a leitura passou a ser 1. Perfeito? Então, notem a seguinte informação. Chave cuja proteção seja pull down. Quando ela está aberta, a leitura é nível baixo. Quando ela está fechada, a leitura é nível alto. Então, de novo, chave com proteção pull down. Aberta, leitura é nível baixo, 0. Fechada, a leitura é nível alto. Tá? Maravilha. Agora, chave com proteção tipo pull-up, aberta, sem ninguém fazer nada, a leitura da nível alto, e fechada, a leitura da nível baixo. Eu apertei o push button aqui e soltei, tá? Vocês não conseguem ver aí, eu acho que teria que ter uma baita de uma atenção aqui para conseguir notar que eu tô pressionando o push button. Não sei se vocês conseguem perceber que quando ele tá solto, ele tem uma espécie de sombra ali, né? E quando eu pressiono ele, a sombra some. Maravilha? Em suma, aberto a leitura da nível alto, fechado a leitura da nível baixo. Lembrando, né, gente, de forma consistente, proteções tipo pull down, elas são ativo alto, tá? Então, o circuito ligado corresponde a 1, o circuito desligado corresponde a 0.
Proteções do tipo pull-up, elas são ativo baixo, o que significa que o circuito ligado corresponde a 0 e o circuito desligado corresponde a 1, que é o que está acontecendo aqui com o push button, né? Liguei, eu leio 0, desliguei, eu leio 1. Então, consistente com tudo aquilo que a gente fez até o momento, tá? Voltamos. Qual é o primeiro pepino com chave? Aí a gente pensaria o seguinte, que bonito, né? Já tenho chaves aqui, agora eu consigo fazer o usuário interagir com o meu circuito. Porque o que eu tinha feito até o momento é um bando de LED, né, cara? Cá entre nós. O meu circuitinho ali eram o quê? Uns LED piscando. Tranquilo? Cadê eles? Ó, começou a piscar. Os LED que piscavam era isso, tá? A máquina fica fazendo essa operação indefinidamente, independente de qualquer outra coisa. Ela só para a partir do momento que vocês desligam a máquina. Agora eu coloco botões. Daí parece tudo maravilhoso. Por quê? Porque botão me permite agora interagir, me permite interferir na forma como a máquina funciona. É tudo que a gente quer. Só que qual é o problema? Quando eu começo a trabalhar com botões fisicamente, pessoal, lá na plaquinha real, no circuito físico real, a gente vai ter um pepino, que é o pepino que se chama bounce elétrico, tá? O efeito de bounce tem a ver com o fato que uma chave, quando ela é ou pressionada ou aberta, ou fechada ou aberta, melhor dizendo, desculpe. Um segundinho para parar aqui com soluço que está quase vindo. Quando a gente trabalha com a chave, pessoal, quando a gente passa ela da posição aberta para fechada ou da posição fechado para aberto, o mundo não funciona bonitinho assim, tá? Ela passa de 0 para 1 ou de 1 para 0. Não funciona desse jeito. Infelizmente, existe um efeito que é o bounce elétrico, que se a gente pegasse um osciloscópio e colocasse em cima da chave, vocês perceberiam, que é o fato que a transição aqui no caso, de aberto, que é nível baixo aqui nessa representação, para fechado, que vocês estão vendo aqui em cima, tá? Ela não é suave, ela não passou direto de aberto para fechado. Ela passa de aberto para fechado, mas ela oscila. Então, ela passou de aberto para fechado, depois foi para aberto, depois para fechado, aberto, fechado, tá? Durante um curto período de tempo. Pensem nisso, gente, como é que eu posso tentar mostrar para vocês? É como sistemas mecânicos, tá? Ou eletromecânico aqui no caso, mas o comportamento da chave em si é mecânico, eles têm uma característica que a gente chama de sistema massa-mola amortecedor, tá? Ou seja, todo sistema mecânico na prática, exceto raríssimas exceções, ele tem um comportamento inicial que ele é modelado por uma massa, que é o corpo, né, o peso do objeto, um efeito que a gente chama de efeito de mola, de oscilação, e um efeito de amortecimento, que é o fato que essa oscilação tende a desaparecer com o tempo. Como é que eu posso dizer isso para vocês? Fecha uma porta, dá-lhe uma porrada para fechar uma porta, tá? Essa porta ela vai passar do aberto para fechado, mas ela vai voltar até estabilizar na posição. Maravilha? Mesma coisa com o botão. Vocês apertam o botão e vocês acham que vocês fecharam ele imediatamente, mas na prática o que aconteceu é, vocês fecharam, só que aqueles contatos mecânicos que existem para fazer a chave, eles funcionam como uma espécie de uma pequena mola, tá? Então, o botão, na verdade, ele oscila um pouquinho. E essa oscilação se transforma nessa oscilação elétrica. E essa oscilação elétrica recebe justamente o nome de bounce, que seria digamos assim, seria um tremelico, né? O fato da chave tremer na posição antes de estabilizar. Isso acontece com qualquer chave, tá? Qual é o pepino? Aqui, até nesse gráfico aqui, o bounce é de cerca de 5 milissegundos, tá? Qual é o pepino, gente? O pepino é o seguinte. Imaginem que o botãozinho de vocês aqui, vocês vão implementar um circuito, um código, tá? Que vai contar quantas vezes o usuário apertou o botão. Porque você sabe que se o usuário apertou o botão uma vez, vocês devem fazer uma coisa. Se o usuário apertou 2 vezes, vocês devem fazer outra. Se o usuário pressionou 3 vezes, vocês devem fazer uma coisa diferente. Qual é o pepino? O pepino é justamente o fato que, quando o usuário pressionar uma vez, que nem eu estou fazendo aqui, não estou fazendo porque não está simulando, mas quando o usuário pressionar uma vez o botão, eletricamente vocês vão olhar e vão perceber que o sinal elétrico oscilou mais de uma vez. Vocês queriam que fosse perfeito, né? Vocês queriam que fosse do nível baixo para o nível alto. Porém, existem oscilações intermediárias. Então, isso daí é uma coisa ruim para a gente, tá?
A gente tem que eliminar esse efeito, tá? Em qualquer circuito digital, vocês têm que eliminar esse efeito, tá? Para eliminar esse efeito, a gente tem que fazer o que a gente chama de debounce da chave, tá? E aí a gente tem duas alternativas. Ou a gente pode fazer um software de debounce, ou a gente pode fazer um circuito de debounce, tá? Circuito de debounce é uma coisa simples, eu acho que eu não tenho aqui um circuito de debounce na lâmina, tá? Mas eu vou mostrar para vocês isso, então, aqui no texto, que esse com certeza eu falo do circuito de debounce. Aqui, ó, o efeito de bounce mais bonitinho, né? Vocês queriam que o sinal fosse de nível baixo para nível alto, né? Mas olha o que aconteceu aqui no meio do caminho. Isso aqui é um retrato, né, da tela, um print screen da tela de um osciloscópio na chave, né? Ok? Uma maravilha. O que vai acontecer aqui na prática? Se eu usar o debounce físico, tem bastante coisa aqui antes. Se eu fizer o debounce físico, que é o que a gente recomenda, existem dois caminhos, tá? O primeiro caminho é fazer o debounce físico usando um circuito RC. Então, o que eu vou fazer? Tá aqui a chave com proteção pull-up, né? Resistor de pull-up, chave. Ao invés de eu conectar direto o nó do resistor e da chave comum ao resistor e a chave ao pino, eu vou colocar agora um circuito intermediário. Esse circuito intermediário vai ter todos esses elementos aqui. Um resistor e um capacitor, no caso aqui o resistor R2 e o capacitor C, um diodo aqui que tem um propósito bem específico, tá? E um buffer inversor, ou inversor, se vocês preferirem, uma porta NOT, né? Só que essa porta inversora aqui tem a característica especial de ser uma porta que a gente chama de uma porta Schmitt-Trigger, tá? Basicamente, pessoal, o resistor R2 e o capacitor eles vão funcionar como um filtro que vai tentar eliminar a oscilação. Então, na verdade, se o Cláudio não começou a falar ainda de filtro para vocês, podem apostar que ele vai falar, tá? Mas, basicamente, a gente vai fazer um filtro, e o filtro tem como papel qual? Suavizar esse comportamento. Eu quero pegar essas oscilações que vocês estão vendo aqui na figura e eu quero eliminar. Então, o que a chave vai fazer? Ela vai passar de baixo para alto, sem oscilar. Maravilha? Só que exatamente, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar aqui com o mouse, mas nem precisa o mouse aqui, ó. O comportamento que vai ter a minha chave... Ah, meu Deus do céu, só porque eu queria a figura. O comportamento que vai ter a minha chave é esse comportamento aqui que vocês estão vendo dessa curva. Ela vai passar de nível baixo, 0, para nível alto. E no meio do caminho, ao invés de eu ter as transições, eu vou ter essa curva vermelha aqui, que é a curva de resposta do circuito RC. Maravilha? Ok. Só que eu não quero essa curva de resposta. Eu quero que ele fique na faixa correspondente a nível baixo e depois imediatamente ele trigue, né, na faixa correspondente a nível alto. Eu não quero que ele transite pela faixa de tensão indefinida. Justamente por isso que existe o tal do buffer Schmitt-Trigger. Vou voltar lá. Tá? Gente, isso daqui é um inversor, tá? Esse carinha aqui que eu estou circulando aqui, eu não consigo destacar aqui, mas o que está conectado aqui no pino, tá? Esse carinha é um inversor. Entra 0, sai 1, entra 1, sai 0. Só que por ser um Schmitt-Trigger, ele é capaz de pegar as tensões, os valores de entrada e produzir valores de saída fortes, ou seja, ele evita a zona intermediária. Ele pega o seguinte, vou dar um exemplo grosseiro, tá? Pegando o nível TTL, que é de 0 a 5 volts, tá? Se a tensão está abaixo de 2,5, ele vai produzir uma tensão 5. Se a tensão está acima de 2,5, ele vai produzir uma tensão 0. Ou seja, não existe faixa indefinida para ele. Ele reage fortemente à tensão de entrada. Esse é o comportamento que a gente diz que é um comportamento do tipo Schmitt-Trigger. Tá? E só falta o comportamento do diodo, tá, pessoal? O diodo ele serve para se comportar como um curto-circuito no sentido de operação da chave. Tá? E, ao mesmo tempo, evitar a descarga no retorno da chave. Tá? Então, vocês têm essa descrição aqui
nesse textinho, nessa explicação que eu dei aqui com vocês. Um circuitinho simples que faz o papel aqui de inversor Schmitt-Trigger é qualquer circuito 7414, tá? Então, 74LS14, 74HCT14, tá? Vai fazer esse papel. Isso daqui, gente, se vocês quiserem tratar um pino, dois pinos. Existe uma segunda alternativa de debounce físico, que é eu fazer o debounce, e aí aqui eu mostro todo o cálculo, tá? Professor, Fala. naquele ali do inversor, por exemplo, quando o meu circuito estiver em 1, ele vai me dar 0, né? Sim. Mas eu não quero a resposta certa, por exemplo, se o circuito está em 1, eu quero que a resposta fique em 1, não quero que ela vá para 0. Não, mas na verdade esse circuito ele está fazendo o quê? Tu pensa o seguinte, aqui na entrada tu tem pull-up, perfeito? Então chave aberta corresponde a 1, né? Só que em razão desse inversor, a chave aberta vai estar correspondendo a 0. Então ele inverte o comportamento da chave. Não tem problema nenhum. Se a chave estiver aberta, agora tu vai ler 0, e se a chave estiver fechada, agora tu vai ler 1, que é o inverso do comportamento da chave com proteção pull-up. Tu vai inverter, tá? Se tu não quiser inverter, o que tu faz? Ao invés de tu usar um inversor Schmitt-Trigger, tu usa um buffer Schmitt-Trigger. Só isso. Simples assim. Tá bom? Entendi, valeu. E aí, o tempo de debounce, eu quero eliminar a debounce de 5 milissegundos, eu quero eliminar a debounce de até 10 milli, eu quero eliminar a debounce de até 20 milli. Como é que a gente determina isso? Através dos valores do R2 e do C, tá? Então, aí eu mostro para vocês aqui, eu não vou desenvolver isso agora, né? Mas eu mostro para vocês o cálculo aqui em razão da resposta de um circuito RC, tá? A gente calcula o R, a gente calcula aqui o R2, o R1, de forma a determinar tudo, tá? Então, quais são os valores dos resistores que a gente tem que ter para que esse cara trabalhe corretamente. Tá, mas isso se eu quiser fazer uma proteção de uma chave, de duas chaves. Tem uma segunda alternativa de debounce físico, que é usar um circuito integrado, tá, pessoal? E aí eu sugiro lá no início alguns circuitos típicos, tá? Mas aqui para o início, ó, que são esses circuitinhos aqui, ó. MC 14490, Max 811, 812, entre outros, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, eu acho que o Max 6816, tá? Se não me falha a memória aqui. Que eu não desenvolver todos, tá? Até porque ficaria falando aqui mais umas 50 páginas só de debounce. Que é um circuitinho bem simples. Então, Max 6816, ó. Eu tenho a chave num pino, o terra e o VCC, e eu tenho a saída da chave no outro pino. Esse circuito não somente faz o debounce elétrico, como ele oferece outras proteções, tá? Ele oferece proteção, por exemplo, contra sobressinal. Então, ele aceita, ele protege o microcontrolador de descargas eletrostáticas de até 15 mil volts, cara. Maravilha? Então, ele não só faz o debounce, como ele oferece agora uma proteção elétrica pro microcontrolador em relação ao circuito da chave. Por quê, gente? Porque a chave, se vocês pensarem bem, vamos pensar o que é uma chave, né? Uma chave são duas placas metálicas que podem fechar contato ou pode estar com contato aberto, concorda comigo? Só que duas placas metálicas formando um contato aberto e paralelas entre si, elas são também o quê? Quer que arrisca aí para deixar o professor feliz? Duas chapas metálicas em paralelo formam o quê? E aí, gente? Circuitos, gente. Vocês já fizeram isso. Formam um capacitor, né, meu? É uma capacitância mínima? É uma capacitância mínima. Mas imagina que ali deu uma descarga elétrica próxima, ligaram um motor, etc, tá? Esse capacitor aí pode induzir algum efeito eletrostático no meu circuito, ou esse efeito pode entrar pela via do botão e danificar o microcontrolador. Então eu posso colocar o CI para tentar fazer essa proteção, tá? Então esse CIzinho aí, pessoal, justamente funciona para fazer o debounce mais agregado com a proteção elétrica do circuito conectado na chave. Então ele é melhor. Compensação, ele é um pouquinho mais caro, tá, do que fazer o circuito anterior. Então vocês têm como opção, né, fazer aquilo ali. E o 6818, no caso, permite a proteção de até 8 chaves, tá? Ok. No mundo ideal, vocês fazem a proteção física. Correto é fazer o software de debounce? Não. O correto é fazer o circuito de debounce, tá? Mas, digamos que vocês queiram proteger dentro do software também. Ou digamos que vocês estão muito miserável, tá?
vocês não querem gastar mais 2, 3 pila para proteger a chave, tá bom? Esse aí normalmente é centavos de dólar, tá, gente? Mas o cara não quer proteger a chave, o cara quer, sei lá, eu vou fazer isso em software e deu. Tá? É uma proteção pior, é uma proteção menos eficiente, vocês estão sobrecarregando o microcontrolador, mas vocês têm como proteger. Para fazer a proteção via debound, status. Então, meu circuitinho aqui, ele já tinha uma máquina de status para controlar a máquina dos LEDs vermelho e verde, e uma máquina de status para controlar a máquina dos LEDs amarelo e azul, né? Agora eu vou ter mais uma máquina de status para cada botão. Maravilha? Eu vou ter uma máquina de status para o interruptor e uma máquina para o push button. Só que, como essas máquinas se comportam exatamente da mesma maneira, a máquina que faz o debounce do interruptor e a máquina que faz o debounce do push button são idênticas, tá? Eu posso implementar essa máquina agora como uma função, né? Eu não vou reescrever, cada vez que eu botar o código, eu não vou fazer o mesmo código para cada botão. Eu vou criar uma função que vai implementar a máquina de estados de controle. Tá? Então, eu vou criar uma funçãozinha aqui anterior, certo? Pode ser anterior a tudo isso daqui, inclusive. Tá? Máquina de debounce. Eu vou criar uma função, essa função vai retornar um valor do tipo byte, tá? Debounce chave. Ok? Então, dentro dessa função, eu vou implementar a máquina de estados, ou seja, o software, que vai fazer o debounce da chave. O princípio dessa máquina é extremamente simples. E eu consigo explicar para vocês através desse diagrama, tá? Vocês têm dois valores aqui que são firmes. Valor firme, ou seja, o valor que representa a posição final da chave. Seria esse valor aqui, que é a chave fechada, e esse valor aqui, que é a chave aberta. Em suma, o FI é chave fechada e o AI é chave aberta. E vocês têm dois valores intermediários, aí o save and change, né? Que é o fechado indo para aberto e o AC, que é o aberto indo para fechado. Tá? Ou seja, o C significa que está mudando, change, tá? Bom, a minha chave está fechada, vamos aprender a ler esse diagrama, né? Isso daqui vocês deviam ter aprendido em circuitos lógicos, tá? Mas vamos lá. A minha chave está fechada. Vamos supor que a chave está fechada. E vamos começar assim, ó. A chave começou e ela estava fechada. Fantástico. Se a chave permanecer fechada, ou seja, ó, o estado da minha... Isso daqui não é a chave, tá, pessoal? Essa máquina, essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, ela não é a chave física. Isso daqui é a máquina que faz o debounce. Tranquilo? O que eu quero pegar? Eu quero pegar a chave física, jogar dentro do software dessa máquina e essa máquina me entregar a leitura da chave eliminando o bounce elétrico. Deu para captar? Então, de novo, chave física, software da máquina, saída da máquina que corresponde à leitura da chave, eliminando o bounce. Tranquilo? Como é que funciona a máquina, então? A chave está representada aqui, ó. Ou ela é fechada, ou o interruptor, né? Ou está fechado, ou está aberto. Então, a chave só tem duas posições, né? Ou ela está fechada, ou está aberta num certo momento. Então, quando a minha máquina está fechada, a minha máquina de debounce está na posição fechada, e a minha chave está fechada, eu não preciso fazer nada. Eu continuo com a minha máquina na mesma posição. Quando a minha máquina está indicando que a chave estava fechada, e a chave passou do valor fechado agora para o valor aberto, significa que o usuário ou está abrindo a chave, ou está acontecendo o bounce, né? O bounce é justamente isso, né? A chave estava fechada e ela está oscilando antes de abrir. Maravilha? Então pode estar acontecendo isso. Antes ela estava fechada, que é o próprio estado que indica isso, e agora alguém está indicando que ela abriu. Então, quando isso acontece, eu troco do estado chave fechada e passo agora para o estado intermediário. Esse estado intermediário, o resultado da máquina é o seguinte: para fora a chave continua fechada, porém eu sei que fisicamente está acontecendo alguma coisa com a chave, ou ela está abrindo ou está dando algum outro problema. Maravilha? Duas coisas podem acontecer nesse estado intermediário, né, que representa que a chave está trocando de posição. Ou a chave pode voltar a ser fechada, que é essa chave, que é essa flechinha que vocês estão vendo aqui. E nesse caso, né, se eu estava no intermediário, a chave fechou, eu volto a considerar que a chave está fechada e elimino aquela transição que aconteceu, tá? Ou
a chave estava fechada, tá nesse estado intermediário, né? E ela continuou aberta. Fisicamente, a chave continuou aberta. A máquina estava no estado intermediário, a chave continua aberta fisicamente. Só que ela tem que ficar aberta fisicamente e ela tem que permanecer com a chave física aberta durante um certo período de tempo. Isso daqui representa um temporizador. Hora atual menos a hora inicial tem que ser maior do que a proteção de bounce que eu quero. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, gente? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Se a chave estava fechada e agora fisicamente ela passou a estar aberta, eu entro num estado intermediário que faz o seguinte: se ela voltou a ficar fechada, eu elimino aquela transição, eu desconsidero o que aconteceu. Se ela permaneceu aberta e em nenhum momento voltou a transitar para a posição fechada eletricamente, eu garanto que ela tem que permanecer aberta sem voltar a gerar um sinal elétrico fechado, tá? Sem acontecer o bounce, durante um certo período de tempo, que é a proteção contra debounce que eu estou querendo implementar. Na prática, o que isso realiza? Vamos pegar a figurinha aqui. Na prática é o seguinte, vamos considerar que esse nível aqui é o fechado e esse nível aqui na direita é o aberto, tá? Na prática significa aqui eu estava no estado FI, fechado firme. Bom, a chave passou de fechado para aberto, então eu entrei no estado FC, chave está mudando. Maravilha? E aí eu fiquei assim, passou para aberto, tranquilo. Inicia o temporizador. Eu tenho que ficar agora aberto, sem mudar o valor elétrico da chave, durante tantos milissegundos. Só que chega num certo instante e a chave volta a ficar fechada. Como a chave volta a ficar fechada eletricamente, a minha máquina volta para o estado FI. Aí em seguida ela volta a ficar aberta. Bom, então volta para o estado FC. Tem que ficar tanto tempo aberto sem transitar. Na prática, o que vai acontecer? Todas essas oscilações aqui vão ser eliminadas. A saída da chave nesse período de oscilações aqui vai continuar sendo a saída chave está fechada, que é esse nível baixo. Cara, eu tinha que conseguir anotar isso daqui para mostrar aqui para vocês. Só um segundinho. Deixa eu ver se eu abro aqui essas lâminas num outro editor aqui que eu consigo desenhar. A questão é eu me lembrar qual é a aula, só aqui. Um segundinho. Não sei se é tópico 3. Eu acho que... Não. 4. Sim. Acho que é o 4. Vamos ver. Chaves digitais. Já serve para eu mostrar aqui para vocês. Só um segundinho. Pode ser o Ocular mesmo. Vocês estão enxergando aí, né? Maravilha. Diz que tem a figurinha do The Bounce. Deixa eu ver aqui. Ó. Então, na prática é o seguinte, tá? Como é que é? Revisão. Na prática, pessoal, o que vai acontecer vai ser o seguinte. O sinal de saída daquele meu software vai ficar assim, ó. Vocês estão vendo aí o verde? Pense que isso daqui é uma linha reta, tá? Não o jeito que eu desenhei aqui. Muito embora a chave, eletricamente, a chave esteja trocando de valor, em razão da forma como aquela minha máquina foi implementada, né, que ela exige que o sinal fique estável no nível aqui alto, correspondente à chave aberta, durante um período mínimo de tempo, tá? Então ela vai eliminar toda essa oscilação. Não somente ela vai eliminar essa oscilação, como ela vai garantir, se vocês pensarem a partir desse instante aqui que eu estou mostrando, né, a chave passa a ficar aberta mesmo e não oscila mais. Como ela vai garantir durante um curto período de tempo, que a gente configura, que é a proteção contra o bounce, tá? Ela vai garantir ainda que a saída seja como se a chave estivesse fechada. E somente depois de ela observar que o sinal permaneceu na posição aberta durante um certo período de tempo, é que ela vai produzir como saída esse sinalzinho que vocês estão vendo aqui. Ou seja, ela elimina todas as oscilações do bounce e exige que, uma vez que o sinal se estabilize, que ele fique estável por um certo período mínimo de tempo que vocês vão configurar. Tranquilo? Tá. Vou fechar aqui. Na verdade, fechar aqui. Para aqui. E voltar para lá.
Eu sei que é chatinho de pegar à primeira vista, tá, gente? Então eu estou tentando explicar aqui várias vezes, tá? Agora no software talvez fique mais fácil de pegar a ideia. Só esperar abrir aí para vocês. Maravilha. Fantástico. Então, pessoal, basicamente, esse estado FI e esse estado FC servem para eliminar, principalmente o FC, né? Esse estado aqui, o FC, serve para eliminar toda a oscilação que exista da chave trocando de fechado para aberto. E esse sinal, esse estado AC aqui, não esse sinal, esse estado AC aqui, serve para eliminar toda a oscilação que exista da chave para a chave transitando de aberto para fechado, tá? E a gente consegue, incrivelmente, cara, fazer isso no software, tá? Então vamos fazer, eu vou manter o desenho aberto aqui e a gente vai fazendo no software, tá? Então vou implementar aqui o meu debounce chave. Bom, essa minha função vai exigir primeiro aqui uma informação que vai ser o estado. Então, primeira coisa. Tá? Então, eu quero saber qual é o valor do estado. Esse valor do estado é um valor que eu vou ter que alterar dentro da função. Então, eu estou criando aqui uma espécie de ponteiro para o parâmetro estado. Vou precisar de um segundo parâmetro. É o valor que corresponde à chave fechada. A gente acabou de mostrar, né, pessoal? Chave com proteção pull-down, o fechado é nível alto. Chave com proteção pull-up, o fechado é nível 0, né? Então, eu preciso saber o que é o valor correspondente ao aberto e ao fechado. Eu preciso ter uma indicação do temporizador, né? E eu preciso saber qual é o tempo de debounce. Então, eu preciso desses 4 parâmetros aqui, tá? Sei que fica ruim de ver aqui, então eu vou quebrar em 2 linhas. 3 linhas, vou ter que quebrar, tá? Já vou começar a introduzir para vocês aqui. A gente não vai ver isso ainda, tá, pessoal? Eu ainda não consegui mostrar isso daqui para o pessoal do 4º ano, tá? Mas eu já vou introduzir vocês a essa forma de documentação, tá? Que é a forma que vocês estão vendo aqui no meu texto, inclusive, ó. Tá? Que é uma documentação que a gente vai usar para manter o código documentado, tá, gente? Vocês saberem o que o código, o que as funções estão realizando. A gente vai usar uma ferramenta que é essa daqui, ó. Doxygen. Tá? É uma ferramenta que ela lê o código C de vocês e ela produz uma página de documentação. Não sei se ela tem algum exemplo aqui, ó. Era bom ter um exemplo para vocês verem a saída, mas a saída dela é um documento, é um doc, é um PDF, é um documento HTML, tá? Com essa ferramenta a gente documenta o código usando esse padrão aqui. Então, eu vou botar esse comando. Brief é um sumário, tá? Então, função implementa máquina de debounce de uma chave, tá? Em seguida, eu tenho o parâmetro, que identifica o que são os parâmetros. Então, estado. Referência para uma variável que representa o estado da máquina. Tá? Outro parâmetro. Fechado. Variável que indica o valor correspondente, valor lógico, melhor dizendo, né? Correspondente. Não sei se eu estou mantendo bonito aqui, eu quero manter o parâmetro. Ah, não, eu tô só no início eu tô fazendo. Deixa eu fazer isso aqui, senão eu vou ficar louco aqui digitando esses negócios, tá? Variável que indica o valor lógico correspondente à chave fechada. Tá? Nem sei se eu estou tentando. Não. Tá, beleza. Vou fazer porque fica bonitinho. Parâmetro. Timer. Referência para o temporizador. Quando vocês leem a palavra referência, gente, entendam como se a gente tivesse uma espécie de ponteiro, tá? Significa que eu vou poder alterar o valor da variável dentro da função. Eu vou passar um material para vocês lerem sobre funções, tá? Mas só relembrando rapidamente. Quando eu tenho um parâmetro de uma função, esse parâmetro pode ser passado de 3 maneiras diferentes.
Ou eu passo o parâmetro por cópia de valor, que é o normal, que é esse caso aqui, ó, byte fechado. Daqui a gente chama de parâmetro por valor, tá? O que significa que o parâmetro fechado vai receber o valor da chamada da função e aquele valor não pode ser alterado, tá? Não sai, nenhuma mudança que vocês façam nesse valor sai de dentro da função. Eu posso ter o parâmetro por ponteiro, aí vocês já trabalharam em programação, e eu posso ter o parâmetro por referência, que é uma coisa que existe na linguagem C++. Como a gente programa aqui na realidade em C++, eu estou usando isso. Que é exatamente o comportamento de um ponteiro, só que sem ter que usar a notação de ponteiro. Tá? Para o temporizador. E, por último, param debounce. Intervalo de debounce a ser usado. Tá? E aí eu indico o que ela retorna. Valor de leitura. Faltou parâmetros aqui, tá? Valor de leitura da chave já com debounce. Qual é o parâmetro que faltou aqui? Faltou o mais importante de todos. Pino da chave. Tá? Então eu tenho que implementar mais um parâmetro aqui, ó. Byte pino. Ok? Então, terminei minha documentação aqui, né? Maravilha. Agora eu vou implementar a minha função. Então, a minha função, eu começo fazendo a leitura da chave. Então, byte, lido. A leitura do nível lógico, a leitura do sinal elétrico da minha chave, tá? Então, pode falar. Quem abriu o microfone? Os comandos precisam ter aquele arroba. Não, Para isso daqui, para fazer a documentação, sim. Porque senão o Doxygen não entende, tá? Vou largar aqui o link aqui para vocês no chat, quem tiver mais curiosidade. Sim, no caso da programação C, ele precisa daquele arroba. Tá? Aqui até ele está mostrando o C, tá? Só que ele não está documentando os parâmetros. Sim, se usa o arroba sim, tá? Digital read, Nino. Maravilha. E agora eu vou implementar uma máquina de estados, gente. Então, como é que eu faço isso daqui, ó? Switch estado. Mesma coisa que a gente fez antes. Só que agora eu vou ter 4 estados, né? O estado 0, o estado 1, o estado 2 e o estado 3. Aí, usando aqui a nossa figurinha, né? Deixa eu voltar aqui para cima. Usando a nossa figurinha ali. O estado 0 vai ser o SFI, tá? Então, vou botar aqui, ó. Estado SFI. O outro vai ser o estado SFC. O 2 vai ser o estado SAI. E o 3 vai ser o intermediário do estado aberto, tá? Então tá aqui, ó, os 4 estados que correspondem às 4 bolinhas aqui do nosso diagrama. Tranquilo? Maravilha, cara. O que mais aqui que eu tenho que fazer? Só um pouquinho. Já li o valor, né? Já tá aqui a máquina, fantástico. Lembrem sempre de botar o break, né? Eu já vou botar os break aqui para não dar caca. Porque senão ele continua executando o código até o final do switch. Tá? Então tá aí cada um dos breaks, né? E agora, gente, a gente vai fazer a interpretação do que está ali na nossa máquina. Basicamente, o que está dito aqui, né? Minha máquina aqui, né? O SFI. Se a leitura da chave, o valor é fechado, eu permaneço no SFI, né? Agora, se a leitura da chave, o valor é aberto, aí eu tenho que ir pro o SFC e tenho que marcar o tempo. No meu temporizador, tem que fazer a marcação que o instante inicial agora é esse, é o que eu olhei no relógio, tá? Então, vamos fazer isso daqui. Vamos fazer. Eu posso fazer eu vou fazer de um jeito que eu não precisaria, tá? Depois eu mostro que eu consigo eliminar. Então, eu tenho que saber se lido igual a fechado. Se o lido é igual a fechado, de novo, se o lido da chave, a leitura da chave eletricamente corresponde ao valor fechado, eu permaneço no SFI, né? Então, olhem só. Se o lido é igual a fechado, o meu estado continua sendo 0. Lembrem-se que o 0 é o SFI. Tranquilo? Se não, ou seja, a chave começou a abrir, né? Se a chave começou a abrir, olhar aqui, se a chave abriu,
eu tenho que ir para o estado futuro, SFC. O SFC na nossa máquina é o estado 1. Então, vou dizer que o estado é 1. Não somente eu tenho que ir para o estado aqui SFC, como eu tenho que marcar, inicializar o temporizador, né? Eu tenho que inicializar a minha marcação de tempo. Então, eu vou fazer isso daqui desse jeito, né? Timer igual a milis. Tranquilo? Implementei o estado SFI. Implementei não, né? Falta uma coisa. Eu tenho que dizer qual é o valor de leitura da chave já com debounce. E a gente vai convencionar que o valor de leitura é esse daqui, ó. 0 igual a aberta e 1 igual a fechada. Tranquilo? Então, no estado SFI, que corresponde à chave fechada, eu sempre vou retornar. Maravilha? Vamos agora para o estado SFC. O que eu tenho que fazer aqui no SFC? Bom, eu tenho duas hipóteses, né? Na leitura da minha chave fisicamente, ou eu li que a chave está fechada, ou eu li que a chave está aberta. Tranquilo? Vamos fazer que eu fiz a leitura que a chave está fechada. Então, fiz aqui a leitura que a chave está fechada. Certo? Mas eu tenho a hipótese de ela ou estar fechada ou estar aberta. Concordam comigo? Fantástico. Se ela está fechada, eu tenho que voltar para o estado SFI. Então, eu vou indicar isso aqui no meu código, né? O estado SFI era o estado 0. E, ao mesmo tempo, eu zero o temporizador. Se ela, por outro lado, está aberta, se ela permaneceu aberta, eu tenho que verificar se o meu temporizador passou o intervalo de proteção do bounce. Então, vamos fazer isso daí. If. Como é que eu implemento meu temporizador? Hora atual menos a marcação inicial for maior que o intervalo de proteção. O intervalo a gente chamou aqui de debounce. Certo? Nesse caso, eu sei que o meu estado futuro, se acontece essas condições aqui, eu sei que no futuro eu vou para o estado SAI, que é o estado, por sua vez, 2. Então, vou escrever aqui. Estado igual a 2. E, ao mesmo tempo, eu faço com que o timer volte a ser 0. Tem um monte de coisa aqui que a gente não precisa escrever no código, tá? Mas como nessa situação a chave ainda é pressuposta como estando fechada, eu continuo retornando 1. Maravilha? Agora eu entrei no SAI. Repete-se a mesma coisa, né? Ah, no SAI a chave é aberta, então eu permaneço no SAI. Então, vamos lá. If lido é diferente de fechado. Se o que eu li é diferente de fechado, significa que a chave está aberta, né? Então, eu permaneço no mesmo estado. O2. Eu zero o temporizador sem nenhuma necessidade, tá? Vou escrever aqui que o timer é igual a 0. Por outro lado, se a chave passou a ser fechada, o que eu tenho que fazer? Se a chave agora leu como fechada, eu inicio o temporizador e passo para o estado SAC. Então, eu vou passar para o estado SAC, estado igual a 3, e vou iniciar o temporizador. Tá? Nesse estado SAI, eu estou pressupondo que a chave está aberta, então o meu retorno é sempre 0, independente do que esteja acontecendo. No estado SAC, tem que olhar o que eu estou fazendo aqui. Das duas, uma, né? Ou a chave passou a ser aberta, ou a chave permaneceu fechada. Ou a chave está aberta, ou a chave permaneceu fechada. Então, vamos ver o que acontece em razão da leitura. If o lido é a mesma coisa que o aberto, que a chave aberta, então eu vou voltar agora, né? Tá oscilando o sinal, que significa que eu vou voltar para o estado SAI e vou zerar o temporizador. Por outro lado, se ela se manteve fechada, eu vou verificar se o meu temporizador já estourou. If milis menos timer maior que o tempo de proteção. Aí eu vou oscilar para o estado fechado, que é o 0, e vou zerar o temporizador.
Mas nessa situação a gente ainda pressupõe que a chave esteja aberta, então ela sempre retorna a zero. Então, gente, esse código aqui que eu implementei para vocês corresponde quase que literalmente à máquina, tá? Do ponto de vista de software, tem coisas que são desnecessárias, tá, gente? Na prática, eu não preciso desse trecho aqui, porque basicamente, se o estado tinha valor zero e eu quero manter ele com valor zero, basta eu não mexer, né? Pode falar, Lucas. Professor, eu queria saber, eu não entendi aquela parte de zerar o timer. Não precisa. Não precisa, tá? Mas o zerar o timer seria para quê? Para tu garantir que o tempo, quando o sinal da chave se estabiliza, tu quer que o temporizador sempre aguarde no mínimo aquele intervalo de X milissegundos que tu quer que o sinal fique estável. Por isso que tu zera o temporizador. Mas na prática, o zerar é desnecessário porque basta tu sempre atualizar quando acontece a troca. Entendeu? Então, no caso, o importante é só igualar o timer a mim. Isso, é isso. Na prática é assim, ó. Deu para entender esse trecho aqui de código? Cá entre nós, deu, Sim, eu entendi. tá? Aí o que que eu poderia reescrever, tá? Na prática esse código aqui seria escrito de uma forma mais decente assim, ó. Eu deveria escrever seria isso daqui. Não que tá ali embaixo, tá? Eu deveria escrever assim, ó. Estado igual a 1 e timer igual a milis. Entendeu? Isso daqui que tá aqui embaixo é uma versão cá entre nós ineficiente do que eu escrevi ali em cima, tu entendeu? Tem mais coisa do que eu preciso escrever. O que eu deveria escrever é só isso aqui, tá? Porque eu não preciso nunca escrever código para dizer que o estado permanece igual. Tu entendeu? É brincadeira? Se o estado era zero, é desnecessário eu escrever um código e dizer para que diz que ele continua em zero. Tá entre nós, tá? Então basta eu dizer a situação diferente. Mas eu vou deixar assim, tá? Porque vai funcionar igual, tá? Só fica um código maior, tá? Com coisas que não seriam estritamente necessárias. Fantástico! E a gente faz o que agora? Agora, ao invés de eu pegar o meu interruptor e ler ele direto, eu vou usar a função. Então, vou ir lá para o meu loop, vou ir lá para baixo. Aqui eu fazia a leitura direta, né? Então, agora eu vou fazer do interruptor, ó. Int ch1, só que agora eu vou fazer a leitura através da função debounce chave. Então, eu vou indicar que o pino é o pino interruptor. Agora eu preciso ter todas aquelas variáveis ali, tá? Ó, agora eu tenho que ter, então, ó, variáveis de controle de estado de debounce dos botões. Eu tenho que ter uma variável debounce interruptor, tá? O interruptor é pull down, né? Então eu vou iniciar essa variável aqui, que significa que ele parte do aberto. Então eu vou iniciar ele como aberto, posição 2, tá? Aqui eu até vou escrever, ó. Interruptor com pull down. O interruptor vou presumir como partindo aberto, tá? Maravilha. Eu preciso ter o timer para ele. Dep interruptor por timer. Eu preciso ter o intervalo de debounce. Eu vou botar aqui como 5 milissegundos. Normal seria a gente botar em torno de 10 a 20. 20 milissegundos é extremamente seguro, tá? Timer da máquina do interruptor. Tá? E aí eu tenho que passar todos esses parâmetros lá, né, gente? Então, olha aqui, ó. Passei o pino, agora eu tenho que passar o estado. O estado é deb interruptor. Tá? Tenho que indicar qual é o valor que corresponde ao interruptor na posição fechada. É 1, porque isso daqui está com proteção pull down. Tenho que passar qual é a variável do timer do interruptor. A variável do timer do interruptor é interruptor timer. Maravilha? E tem que passar qual é o intervalo de debounce que eu quero proteger, que é o debounce interval. E, maravilha. Então, agora está aí a chamada da minha função, né?
Normalmente isso daí estaria na mesma linha, tá, pessoal? Mas não precisa estar. Pode ser em linhas diferentes, assim, tá? Ok? Então tá aí a chamada da minha função. E agora eu não vou mais fazer a leitura direta, tá? Mas eu vou continuar apresentando o resultado aqui. Vamos ver se eu não fiz nenhum errinho lá em cima. Aqui no monitor serial, ó, interruptor 0. Interruptor 1. Tá funcionando, né? Cá entre nós, vocês vão dizer. Não mexi em nada, né, professor? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora que vocês mexeram, tá? O que eu vou fazer, gente? Minha proteção de debounce aqui está em 5 milissegundos. Como o código está rodando rápido aqui, vocês nem estão percebendo que o debounce aconteceu. Só que agora aqui eu vou botar, só para brincar, tá? Eu vou botar um debounce de 2 segundos. 2.000 mili, tá? Para vocês notarem que efetivamente aquela nossa máquina está funcionando. Então, o que eu vou fazer agora em seguida? Eu vou partir com o interruptor aberto. Vou avisar vocês, ó. Estou fechando o interruptor. Fechei. Vocês vão ver que a máquina de debounce só vai considerar que o interruptor está fechado 2 segundos após o sinal estar estável na posição fechada, tá? 2 segundos depois de eu fechar efetivamente a chave. Então, vocês vão cuidem aqui o tempo de simulação, tá? Quando ele chegar em 1, eu vou fechar ali, ó. Fechei. Ó, continua resultando o valor 0. 2 segundos, continua lendo 0. Agora, em 3 segundos, ele vai passar para 1, ó. Viram ali? Ou seja, o debounce que eu implementei, o intervalo de debounce, ele funciona como uma espécie de retardo da resposta da chave, tá? Se vocês forem procurar na internet, vai ter gente que diz que para fazer o debounce, o que tu faz? Tu dá um delay. Isso não é verdadeiro, tá, pessoal? Para fazer debounce em software, tem que implementar uma máquina que nem eu mostrei para vocês. Só dar delay não protege contra debounce. Tranquilo? Apesar de o efeito da máquina parecer ser um delay. Deu para captar o efeito ali? Vou mostrar de novo, ó. Ó, vamos ver, em 12 segundos eu vou abrir. Abrir. Só vai mostrar aqui o valor 0 quando a hora chegar em 14, gente. 13, continua em 1, né? 14, agora vai trocar para 0, ó, trocou para 0, viram? Que é o fato de eu ter dito que a proteção contra debounce, o sinal tem que estar estável durante 2 segundos antes de eu considerar que a chave trocou de posição. Uma coisa de outro mundo, né? Não é isso que a gente faz, né, gente? O correto, normal, 20 milissegundos é o mais que suficiente para a gente fazer uma proteção desse tipo. Tranquilo? Sim ou não? Tá? Tranquilo, senhor. Gente, absolutamente toda chave digital tem que ter debounce. Não interessa que seja um botão, tá? A gente tem a mania de achar que chave é botão. Mais adiante, vocês vão ver uma chave que ela serve para uma finalidade diferente, ó. Chave de fim de curso. Também conhecido como micro switch. Que é um negocinho desse tipo. Aí vocês vão dizer, é um botão? É um botão. Mecanicamente, fisicamente, ele é diferente. Mas o comportamento dele é o comportamento de um botão. Aí vocês poderiam pensar, para que serve essa chave, né? Não é uma chave para o usuário ficar apertando. Agora, imagina que vocês estão fazendo um alarme. Isso daqui serve para verificar se a janela abriu, se a porta abriu. Da mesma forma, isso daqui serve, imagina que vocês implementaram uma esteira. A esteira tem um objeto, vocês querem saber se o objeto chegou numa posição. Vocês conseguem fazer isso com essa chave. Se o objeto chegar na posição, ele vai fechar o contato. Vocês entenderam? Só que isso daqui pro Arduino é que nem um botão. Ele não sabe diferenciar. É uma chave. O Arduino lê isso daqui de que maneira? Ou é 0 ou é 1. Vai ter bounce? Bah, com certeza vai ter bounce. Com certeza vocês têm que implementar a leitura usando ou um circuito físico de debounce ou usando um softwarezinho, que nem o que eu mostrei para vocês agora fazendo o debounce. Tranquilo? Bom, vai ter ainda agora, gente, o bendito do push button. O push button a gente vai ter que fazer o debounce? Sim, toda a chave, de novo, né? Toda a chave eu tenho que fazer o debounce. Só que o problema é que o push button tem um comportamento ainda mais chato. Interruptor, que nem vocês estão vendo aqui, o interruptor, eu quero ler se ele está aberto ou se ele está fechado. Maravilha. Então aqui, né, pela serial, eu estou notando que eu faço a leitura. Aberto é 0, fechado é 1, que beleza, né? Push button, cara, eu não quero saber se ele está aberto ou se ele está fechado. Push button, eu quero saber se o usuário apertou ou não, concorda comigo?
E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que agora fazer uma máquina que modele o comportamento de um push button para dentro do software. Tranquilo? Então, aqui, chaves do tipo push button, eu vou ter uma maquinazinha, que eu vou usar essa máquina aqui, eu prefiro essa daqui, tá? De 4 posições, que ela vai me mapear todos os possíveis estados do push button. Ou o push button está aberto, ou o push button está fechado, ou o usuário apertou, pressionou o push button, ou o usuário soltou o botãozinho. Então eu consigo ler as 4 situações possíveis. O botão está aberto, ninguém fez nada. Pressionaram o botão permanece fechado, o botão foi solto. Perfeito? Então a gente vai implementar essa máquina de estados aqui após o debounce. Então, primeiro eu faço o debounce, depois eu pego o valor e aí eu jogo para dentro dessa segunda máquina. Então, vocês veem que curioso, né? Eu primeiro vou fazer a leitura com o debounce, vou pegar o valor já com o debounce e vou jogar para uma segunda máquina que, por sua vez, vai processar o comportamento do push button. Então, de novo, temos máquinas de estados aqui sendo feitos à torta e à direita. Só que a gente vai deixar isso daí para a aula que vem. Tranquilo? Certo, pessoal? Professor, só uma dúvida antes de terminar. Fala! Eu já ia perguntar se tinham dúvidas. Eu queria saber sobre esse negócio do botão, assim, que parece, assim, ao meu ver, assim, que fazendo o debounce para um botão que tu clica e solta, vai retardar o processo Não. de... Não vai? É tão rápido Não, assim? isso. Não, porque tu tá falando, o usuário, ele pressiona. Por mais que tu aperte rápido o botão, tu tá apertando, pensa assim, o apertar rápido do ponto de vista humano, tá, o teu dedo lá apertar, tu aperta aquele botão lá durante um meio segundo, 500 milissegundos, 400 milissegundos. Comparado com o debounce, que a gente tá falando debounce de 5, 10 mili, é um baita de um tempão, entendeu? Então não retarda o efeito. Até no Tinkercad tu consegue perceber, tá? Mas no mundo real, não. Entendi. Tá bom? Sor, eu tenho uma dúvida naquela parte que tu escreveu com aqueles arroba, só não entendi, que tá comentado, sabe? Eu só não entendi o assim, que ó, tinha gente, feito. Gente, é assim, ó, isso daqui, isso que eu fiz aqui, é uma documentação para uma função. Tranquilo? Isso aqui não é obrigatório, tá, gente? Isso daqui é o que, de que jeito? Vocês vão chegar num ponto que vocês vão estar fazendo código, vocês vão escrever funções, e aí vocês querem saber, depois de um certo momento lá, o que é o parâmetro timer? O que essa função faz? Então, qual é a boa prática de programação? A boa prática de programação é sempre antes da função a gente escrever um comentário que diz o que a função está fazendo. Maravilha? Esse comentário que eu estou escrevendo aqui, eu estou escrevendo num padrão de comentários, que é o padrão do Doxygen, tá? E o padrão do Doxygen... O padrão do Doxygen... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Na verdade, já está aparecendo aqui, ó. O padrão do Doxygen exige que certas documentações específicas recebam uma indicação do que é aquilo, tá? Então, tu tá vendo ali que ele usou o @parent, né? O que eu tô falando aqui? Eu tô falando que o texto que tá aqui, função que implementa a máquina de debounce de uma chave, é um comentário rápido a respeito da função, @brief, tá? Eu tô falando aqui que pino, e eu não precisaria desse sinal, eu poderia dizer assim, ó. O mais correto é fazer isso daqui, tá? Que pino é um parâmetro, ou seja, é algo que está associado à chamada da função. Então, @parent significa que pino é um parâmetro de chamada da função e eu escrevo qual é o significado do parâmetro. Estado é um parâmetro de chamada da função e eu estou dizendo o que ele faz. E assim por diante, tu entendeu? Da mesma forma, @return, eu estou dizendo qual é o retorno da função. Essa função retorna o valor de leitura da chave e ela retorna 0 se a chave estiver aberta e 1 se a chave estiver fechada. Depois, guria, mais para frente eu juro que eu mostro isso para vocês. Depois a gente vai pegar esse código, vai pegar a ferramenta do Doxygen, tá? Aí tem aqui, ó, o brief, também poderia ser /brief, ó, pode ser @brief ou /brief, tá? Tanto faz. Depois eu vou pegar essa ferramenta, eu vou pegar o código-fonte, o arquivo texto do código, vou passar por essa ferramenta e essa ferramenta vai produzir como saída dela a documentação do que o código tá fazendo. Entendeste? Ele vai dizer assim, a função, ou vai produzir um documento que eu estou tentando achar aqui, um exemplo de documento para mostrar para vocês.
Ele está mostrando como é que funciona, mas o exemplo do documento seria legal. Pode ser aqui, ó. Isso daqui... Aqui, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Não. Não, na verdade é ali mesmo. Isso daqui não é totalmente feito, tá? Mas eu acho que aqui ele não implementa com Doxygen, por incrível que pareça. Eu queria achar um exemplo aqui para mostrar para vocês, só da saída. Tá, isso aqui é uma ferramenta usada, muito, muito usada, tá, gente? Ah, meu Deus do céu. Só quero mostrar o resultado para tu entender, ó. Aqui tá um código C, ó. Tem mais comentários ali que ele faz, ó. Tá vendo aqui, ó? @file, @author, @date, brief, tá? C, que é para botar hiperlink, tá? Aqui, ó, brief de novo, tá vendo ali? Ó, param. Mas o que eu quero mostrar, mas o que eu quero te mostrar não é isso, tá? Eu quero te mostrar o resultado. Aqui, ó. Tá aqui o resultado. Ele vai gerar, isso daqui ele gerou em HTML, tá? Que é o mais comum. Mas ele vai gerar uma documentação desse tipo, ó. Ele vai dizer que existe o arquivo doxygen.c.h, que ele faz esses includes, que ele tem uma classe, que ele tem um typedef, que ele tem uma função. Aí se eu clicar aqui na função, ó, ele vai mostrar o que a função faz, tá? Vai mostrar quais são os parâmetros da função, vai mostrar o que a função retorna. Em suma, que bonitinho, né? Ele pega isso daqui e gera aquele documento lá. Entendeu? Que aí tu pode entregar. Tá aqui a documentação do código que eu fiz. Lembre-se que um dia vocês vão fazer estágio, né? Vão ter que trabalhar numa empresa. Todo o código tem que ser documentado, tá, pessoal? Senão o cara que tiver que depois entender o que tu fez, nunca mais entende, tu entendeste? Então, todo o código que vocês gerarem vai ter que ter uma documentação. O que eu estou dizendo para vocês? A ferramenta mais usada no mundo de documentação é esse tal de Doxygen. Tranquilo? Aí, por isso, então, do param e do brief, do return, tá? Mais alguma pergunta, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A gente continua, então, semana que vem, tá, gente? Semana que vem vai ser a aula mesmo. Eu acho que eu nem vou colocar conteúdo novo ainda para vocês, tá? Até poderia ter uma aula nova aqui, tá? Mas eu não vou colocar porque eu quero acabar a parte de botões, tá? E a gente está ainda em controle por estados, então vai ter uma aula 10 ali que vai ser a parte... Vai ser só a aula presencial, não vou botar atividade, tá? E aí quem não assistir a aula, depois assiste a gravação para ter a presença. Porque eu quero acabar essa parte de botões com push button e mostrar para vocês como é que a gente poderia usar agora os botões para alterar o comportamento da nossa máquina. Tranquilo? Se não temos mais perguntas, paramos por aí hoje, tá bom? Tô parando a gravação aqui. E era isso por hoje.